Homenagem, deixa eu falar uma coisa. Posso chamar a vinheta para o quadro? Zuzu? Deve chamar, porque olha o relógio. Vamos lá. Zuzu. Solta a vinheta. Vamos lá, vamos perder tempo aqui que eu fiz o quadro sempre linkado. Uma notícia vai com a outra. Certo. O Macron, ou o Lacron, tá se achando o presidente da França, pressiona, Emílio, o Brasil para a França integrar a organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. O que ele disse? Somos uma potência, pode colocar a imagem dele aí, porque eu vou traduzir o que ele falou, amazônica, através da Guiana. Gostaria que o Brasil e as potências da região pudessem aceitar a nossa inscrição. E o francês, por quê? Ele quer a nossa Amazônia. O Lacron, o discurso é bonito e o relógio dele é Patek Philippe. Né? Sempre a gente cai nessa ladainha dele e ele não para por aí. O Macron também está criticando a expansão do BRICS, que é um risco de fragmentação do mundo. O presidente francês também afirmou que o confronto entre China e os Estados Unidos viola o direito internacional. O Macron poderia trabalhar no Fofocalizando, porque ele quer dar pitaco em tudo e quer mexer na nossa Amazônia. Não compra nada aqui. Tá até uma treta entre ele e o Lula. O Lula também criticou o Macron. Isso aí. Que eram bem amigos lá no passado. E ele falou que não foi bem atendido. O que o Lula falou? Que eu não não comeu sei. bem lá. Mas o ponto do Macron é que é aquele sapatênis da França. Todo francês é muito folgado. Né? Então é bom deixar isso claro. Que qualquer francês é muito folgado. Desde O Macron é. Vide Alan Prost. Alan Prost. Né? 1,50 m e um catatal querendo mexer com o nosso Ayrton. Vai dormir. O negócio é o seguinte, a Guiana francesa vai pular do cavalo também. Eles não querem ser muito francês. Não. E ele está interessado no petróleo. Claro. Sim. Que é o petróleo que tem lá. Que tá caro. A Rússia... tem petróleo lá na Amazônia. Sim. Ele também quer furar lá e quer entrar no bolo pra gente, porque a gente acha ele maravilhoso. Tudo que é europeu. Mas vem com aquele discurso, o pulmão do mundo. Ele tá comendo steak tartar. É aquela historinha de que tá todo mundo preocupado com a Amazônia, mas eles estão. Todo mundo tem o seu interesse, né? Na Amazônia, que é o minério, que é o petróleo. Vai cuidar dos ratos. Tanto que o Lula, quando o Lula falou que não, a gente tem que explorar um pouco a Amazônia. Aí vem o mundo inteiro já. Não é bem assim. Então todo mundo quer dar pitaco na Amazônia. Olha só, já que a gente falou da França, eu falei que ia fazer um link aqui. Boa. A França, Samidana, não sei se você acompanhou. O quê? Estão gastando 200 milhões de euros pra quê? Pra quê? Pra quê? Para destruir o excesso de vinho. Como assim? Graças ao impacto da Covid e o elevado custo de vida, as vinícolas do país viram a procura de vai virar álcool em gel e... Sei lá, mas é bicho, álcool em gel, porque é o seguinte... mudança de hábitos. Então, o francês não tá tomando mais vinho como tomava. Tá tomando cerveja. Ó. E aí, está sobrando vinho. Se sobra vinho, o preço cai. E aí os caras estão lá, eles estão enfiando um bilhão de reais para virar álcool em gel, sei lá, coisa, algum subproduto aí do álcool. E falam que essa geração nova não toma também, não gosta de beber. Manda enfim. pra nós. Manda pra nós, a gente adora vinho, seria maravilhoso. Falando em dinheiro, Samidana, eu sei que você vai trazer essa pauta, mas a gente pode abordar um pouquinho sobre taxar os riquinhos. Acho que você entra um pouco nessa. Entra muito claro que nessa. entra. Né? Na cerimônia do Tem duas pessoas aqui que entram, mas não vou falar o ministro atenção, porque eu não- Fernando Haddad Entendeu, piano. disse que as medidas de taxação dos chamados super ricos ou Samidana não são uma ação do Robin Hood, que a imprensa fala que está tirando, né, aquela história do Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres. A gente conhece esse papinho, fez referência à medida provisória, ao projeto de lei que tributa o capital de residentes brasileiros aplicados em paraísos Samidana. fiscais, Vai perder que o é piano. o offshore que o Sami tem, não aqui no Qualquer Brasil. dia eu vou dar o nome da offshore dele, é fantástico. Tem um nome muito simpático. SD, Sami Doni. Não é, Sami? Vai sobrar pra você. Broderagem A Broderagem. Incorporation. Ô, Broderagem Corporation. Tem sede lá na Granja. Vai em Cotia. Tem uma filial. Você em vai ser Cotia. taxado, lindão. Cotia. Mas você lembra que essa Cotia é um paraíso fiscal. Achado. Mas eles têm, acho que 120 dias, né, pra votar. Mas ela já tem efeito de lei. São duas partes. Eu vou explicar melhor. Mas não é. Tem uma regra para fundos exclusivos
E outra regra para offshore. Mas eu Depois vou falar, se aprofunda é na a notícia economia. mais É pra importante tomar do dia. dinheiro dos trouxas. É mais um E vai jeito que arrumar. É mais um jeitinho. Isso é bom pra turma que fez o L ali da... Opa. Sim. Como é que Faria chama, né? Lima. Da Faria Faria Limers. Lima. Isso. O Que patinete. Isso, patinete e tal, não sei o que. Agora os caras estão no seu rabo aí, na sua offshore aí, meu amigo. Isso. E vai custar caro. E a conta não fecha. Eles querem 250 bi. 250 bi para Ele quer arrecadar. 250 bi. Dos pra cada- Richards. E tem mais um ministério que vem por Tem, aí. pro Você tem Centrão. toda a razão. Tem. Tem um ministério... Pequena e média empresa. Pequenas e médias empresas. Pequenas beleza. empresas. É uma alegria. Ó, que beleza. Agora, só para fazer um link com isso também, a gente vê a crítica do Banco Central. O Campos Neto, será que vai virar Argentina, Samidana? Ele fez um alerta. O nosso querido Roberto Campos Neto disse estar preocupadíssimo com os esforços do governo federal em subir a receita. A gente já sabe que é arrecadar pra cacete, já que a iniciativa poderia trazer alguns problemas duradouros, como mostra a experiência de países vizinhos, exemplo da Argentina. O que ele está falando? Esse governo gasta demais e quer arrecadar muito. Vai acontecer o quê? Inflação. Essa é a previsão dele. Primeiro bateram no Campos Neto por causa da taxa Selic, que ele ficava subindo ela, e agora é como você fala, e eu repito aqui que eu adorei esse exemplo, você quer culpar o termômetro e não a febre. Exatamente, ele que, se tiver inflação, vai voltar a subir a taxa de juros. A tendência de queda, o mercado entende que fechará o ano em 11,75%. Então, teremos mais quedas. Mas acho que o principal problema do conceito da política do PT econômica é isso. Eles nunca têm qualquer intuito de ser mais eficiente nos gastos ou rever gastos. É sempre aumentar gastos, aumentar governo e, por conseguinte, aumentar impostos. Então isso é uma visão muito ruim, uma visão muito ultrapassada e uma visão que não tem países, sejam vizinhos ou não, que isso deu certo. Então é realmente preocupante quando a gente divide essa conta e a gente está pagando já esses efeitos. Muito bom. 30 anos, amigo. É isso aí. Vai Isso é preparando. mínimo. Vai se preparando aí, 30 anos aí. Já estou formando pililico. Já, tem que, Pililiquinho, tem pô. que ir se formando aí. E porque fora. é isso aí. É. Eu quebrar o estúdio. Veio quebrar o estúdio. Faz tempo que ele não vê, ele falou, hoje eu vou dar um chute na câmera pra Quebrar pra essa matar a merda aqui. saudade. Os caras ficam trincheira, me enchendo o saco. Eu vou quebrar esta merda aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Esse negócio do Milei, Bolsonaro aqui, Sim. essa muda. Que o cara promete. As pessoas não estão mais acreditando na política normal. É isso aí. Então Exatamente. aparece. Só que o problema é a governabilidade. É isso aí. Não, e o Porque ninguém consegue fazer. Pega o Chile, com o nosso querido, o Barbinha lá, o nosso querido. Puta. Boric. 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 O Boric. Ele O Boric mesmo. é. Gabriel Boric. O Boric, ele é meio um. Ele é sapateiro. Sapateiro. Isso. Como Importante. sapateiro. Importante. Ele bate com a direita e com a Não, esquerda. Também tá zoado. Se você pegar Bolívia zoado, Equador zoado, Exato. tudo zoado. É isso aí. Porque o que acontece? Aparece alguém prometendo alguma coisa que não consegue cumprir depois. Exatamente. E aí cada vez fica mais zoado, meu querido. É. Como é que vai resolver esse problema? Hein? É. Quem Agora- vai pagar agora- a conta? Agora, Agora vai resolver. é- Agora o problema vai da Argentina, resolver. se vai resolver, se não vai resolver, ninguém tem bola de cristal. Deixa que Só a que gente- assim, do jeito que tá pra baixo, Não não, fica. sei, não sei como Tem como Deixa ir que a pra gente baixo. vai pegar o Não, mas dinheiro então, do PNDS e a gente vai financiar todo a mundo. gente Pois vai é. pagar, a gente que já não tem muito vai... Só que do jeito que vai- tá lá, se tem jeito, vai mais pro buraco. Os caras estão colocando a esperança no Milei pra que pelo menos suba um pouquinho. Mas você acha que o Milei vai conseguir Não se sozinho? sabe, ô dar pro Emílio. povo que ele prometeu? Não se sabe. Ah, Só isso que é assim, é difícil, só cara. que assim, quando você tá afundando, o barco tá afundando, vem um cara com um barquinho de isopor, você fala, esse aqui tá afundando, esse pode afundar, mas deixa eu tentar subir no barquinho de isopor. O barquinho de isopor é o Milei hoje na Argentina, cara. Vamos ver o que será essa história, né, queridos? É, Vamos já aproveitar. Pode soltar a vinheta, começa agora. Muito obrigado. E aí, professor? Muito bem. Olha, E aí, a grande teacher? notícia é essa taxação, a MP, que tarifa Puta fundos merda, nem me fala. exclusivos de alta renda e tem também um projeto com taxação para offshore. São duas coisas independentes. O que é um fundo exclusivo, quer dizer?
Quando você tem muito dinheiro, que não é meu caso, não é meu caso, eu que tenho. Você, É mais de 500 mil você reais. pode, acima de 10 milhões de reais, Tá. você pode criar um fundo exclusivo. Tem as taxas, tem os custos disso. Qual que é a vantagem de ser um fundo exclusivo? Algumas vantagens. Primeiro, que você pode, obviamente, ter um gestor dedicado a você, você pode ter uma gestão muito mais individualizada. Personalité. Eu sou o cliente. Só que a grande... Tem direito a cappuccino. O fundo Galalau. Mas o grande benefício é tributário. Os fundos normais têm o Come Cotas. O que é o Come Cotas? 2 vezes por ano, no último dia útil do mês de maio e de novembro, é tributado e desconta da cota. Os fundos normais, que são abertos. No fundo exclusivo, você só paga o imposto na hora do resgate. A hora que você vai tirar o Na hora do dinheiro. resgate. Então, qual que é a grande mudança que eles querem fazer? É transformar o fundo exclusivo também na mesma regra de ser tributado via uma espécie de come cotas, com alíquotas variando de 15% a 20%. E eles estão falando que quem entrar voluntariamente vai pagar 10%. Eu acredito que essa medida deva passar, a expectativa é até 2026, então 23, 24, 25, 26, arrecadar 24 bilhões com essas antecipações de pagamento. Então isso é uma coisa, já começa a ter efeito, mas tem 120 dias para ser chancelado lá. Se não votarem, pelo que eu entendi, entra como tranca as outras pautas. Então, Mas você tem que pensar que os deputados têm muito dinheiro. Muitas posses. Tem muitas posses. Será que eles vão querer mexer? Tem muitas offshores. Eu acho que eles... Não, isso não é de offshore, isso é fundo Não, eu exclusivo do sei, eu Brasil. entendi. A segunda Não coisa... sou tão burro assim, Não, né? não. Ele fala pausado pra você entender. Se tiver algum burro aqui, sou eu. Não, tá muito bem explicado. A outra coisa é a offshore, que eles querem criar uma tributação global de 0% a 22,5%. Então tem as regras lá, quem tem até 6 mil por ano não paga nada, de 6 mil a 50 mil fica 15%, e acima de 50 mil de renda no exterior, tributaria 22,5%. Aí, alguns países fazem isso. O Brasil não fazia, os Estados Unidos é um que faz. Se você é um cidadão americano, declarem, se você tem residência fiscal nos Estados Unidos, você faz isso. Qual que é o grande problema disso? Até hoje, a pessoa que tinha offshore ganhava lá, se não mandasse o dinheiro de volta para o Brasil, não era mais tributado. Então, você ganhou seu dinheiro, ganhou seu salário, seu lucro, certo. Ele tem origem, você manda para fora com origem, e aí o que ganhou lá... Paga 7% e tá tudo lindo. Paga daqui, mas não paga mais lá. E aí, se for num paraíso fiscal, uma empresa, que normalmente a offshore é uma empresa, ela pode ter uma casa em Orlando, ela pode ter ativos. Agora eles querem fazer isso. Esse é muito mais sensível. Por quê? Por quê? Tem 2 motivos. O primeiro motivo é que muitos políticos têm offshore. Tá certo. Então, esse é o primeiro Tem motivo. offshore e outras coisas mais, Samidana. E a outra coisa é que aí você pode ter uma migração, as pessoas saírem da residência fiscal no Brasil, isso aconteceu em outros países, como o caso da França, vão para outros lugares. O caso famoso é do Gérard Depardieu. Sim, o ator francês. Famoso. Porque você fala assim, eu vou para um país que não faz isso. Pelo serviço que a gente tem, a gente falou isso hoje, aqui não justificaria criar uma nova cobrança. E o governo fala que isso é para ajudar a subsidiar a ampliação da isenção de renda do salário mínimo. Para ajudar os pobres. É a conversa de... Enfim, conversa de sempre. Conversa de sempre, é o mesmo papinho. A minha aposta é que a questão do fundo exclusivo passa, Tá. ou seja, vão conseguir arrecadar disso, e não passa a offshore, porque eu acho bem mais delicado. De qualquer forma, 7 E por que bilhões... está saindo tanto dinheiro do Brasil? Porque as pessoas estão com medo. Porque as pessoas estão com medo. Então, mas quem que está tirando dinheiro do Brasil? Você tem investidores estrangeiros que estavam aqui e estão migrando para outros lugares, grande parte por conta da alta das taxas de juros em outros países, nos Estados Unidos, e da queda daqui. Então, comparativamente, o Brasil fica menos interessante. Você tem pessoas que querem diversificar, então fala assim, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil em 3, 4 anos. Então, as pessoas que têm dinheiro normalmente buscam diversificação. Agora, o que eu estou falando é sair da residência fiscal. E por falar em bancos e dinheiro, você sabe que a Caixa Econômica Federal entrou no rolo. O que acontece?
Você tinha lá a Caixa Federal, um ente do governo, né? É totalmente pública, e tinha a Rita Serrano lá, que é quem o Lula colocou. Só que o Lira tem interesse na Caixa... O Lira tem muita vontade. Na Caixa Federal. Ele tem muita vontade, o Lira. E aí tem uma ex-deputada, que é a Margarete Coelho, que é do PP, ela deve ir para a Caixa como presidente. A ideia é que ela fosse só no ano que vem. Mas existe uma pressão, senão as pautas não andam. Claro. O Lira fala assim, sim, claro. Quem quer rir, precisa fazer rir. Então, com isso, deve ter a nova presidente, mais a substituição de 12 vice-presidentes. E claro que você tem uma força política grande. Vale lembrar que a Margarete Coelho foi vice-governadora do Piauí e é ligada não só ao Lira, como também ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, lembra que a gente falou, olha, cuidado com a lei da estatal, não sei o que lá. Muito bem. Não tomaram cuidado, puseram mercadante, puseram sindicalista. Agora, a gente tem 2 nomes que foram escolhidos pelo BNDES para ser conselheiros de empresas privadas, porque o BNDES tem participação, Sim. tem 26%. E ganha um salário de 1 milhão por ano. Vai até 1 milhão por ano. Quem são eles? São eles a irmã da Aniele Franco, claro. que é... técnica. É ministra. Estudou a vida inteira. Estudou a vida inteira. Ela é ministra das questões raciais, alguma coisa assim. Isso. E ela é formada em jornalismo. Sim, ela estudou a vida inteira para estar no banco. E ela tem doutorado em linguística aplicada. Claro. Então, é uma pessoa você vê que ela não extremamente tem... capaz. E a empresa de metalurgia. Isso, para mexer com o nosso dinheiro. E ainda tem o Carlos Lupe. Isso, que é o Lupe. O Carlos Lupe, ele foi do Ministério do Trabalho durante o governo Dilma, mas ele teve... Foi ministro, Lupe. Ele saiu, você lembra que teve um probleminha, que ele foi investigado, acusado de ter um esquema de desvio de dinheiro, na época lá que ele estava com a Dilma, por meio de contratos. Com ONGs. Então, são esses 2 que vão estar dando palpite numa empresa privada, às custas e tiraram 2 técnicos do cargo. Então, a gente vê o atraso... Você sabe que é engraçado, né? Que a gente vê essas maracutá, esse negócio que eles falam que é o nosso esquema aqui no Brasil, você precisa do Congresso, tal, não sei o quê. E aí acaba banalizando tanto... Porque hoje você vê, né? O cara, ele faz essa troca de cargo. Por exemplo, o Lula já gastou 27 bi só de emenda. Foi o que mais gastou. Sim. Foi o que mais gastou. Sim, mas por quê? Porque ele precisa dos caras. Claro. O Lira quer o bem do Brasil também, claro, que tá lá trabalhando. E aí você vê, antigamente se trocava ministro para melhorar... O ministro da, Minas e Energia, vamos contratar um novo ministro, porque isso aqui não está funcionando. O setor que ele atuava. Hoje em dia nem se fala, mas não é para melhorar, é para fazer acordo. Exatamente. É para fazer acordo. Porque se não tiver acordo... É um absurdo. É uma vergonha. E a gente se acostumou com isso. Acha normal. E acha normal o cara tirar criar outro ministério, troca não sei o quê. Pra quê? Pra ter mais poder político pra votar. E é só do nosso, velho. Só do nosso. Isso aí, velho. Muito bem. Não, é isso, professor. Piriri, pororó. Piriri, pororó. Preocupa agora, né? Piriri, pororó. Nós falamos aqui. Não, eu avisei. 30 anos. Eu avisei, você foi lá por Uruguai. 30 anos. Você já fez a blindagem patrimonial dele. Ele o fez Sami a fez, blindagem patrimonial. mas agora vem o Jaiminho aí, ó. Jaiminho tocando violão. O Jaiminho Vai vir com o chapéu, Sami. É isso aí. Tá achando como... Vamos chamá-lo?